Olá, irmãos, uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Nossos amados e diletos irmãos estão participando conosco. Sejam bem-vindos. Agradecemos aqui a participação da Viviane, que está assistindo aí com a família, Diácono Rui, Presbítero Carmelino, Elza e a Gabi Lobac. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe a Cláudia Gonçalves de Souza Souto. Muito obrigado, Cláudia, e seus familiares. Deus abençoe vocês. Abençoe também a Ana Cláudia Vasconcelos, que está participando conosco. A irmã Enedina, Mara Tavares. Muito obrigado pela participação da irmã Enedina e família. Também a Deise e o nosso irmão Hélio Santiago. Muito obrigado pela participação. Walter Santos e Cristina, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado pela participação aí da Celina também participando conosco. Robinho, Vera Inácio também participando. Diácono Adilson, muito obrigado pela participação desses irmãos na nossa live de hoje. Minha esposa também está participando aqui, nos ajudando. Muito obrigado, Deus abençoe a todos os irmãos
que hoje estão participando da nossa live. Irmãos, nós estaremos agora fazendo a nossa oração inicial. Vamos louvar e bendizer o nome do Senhor e depois fazemos a leitura do texto para nossa reflexão, nossa devocional desta noite. Oremos. Senhor, louvamos e bendizemos o Teu nome, nós te agradecemos por essa noite e pelo dia que o Senhor nos deu, acrescentando a nossa existência, esse dia que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por esta bênção. Nós pedimos, Senhor, que Tu venhas abençoar cada família reunida nesta noite, aos irmãos que estão participando conosco, aos nossos familiares, aos nossos amigos, colegas de trabalho. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, e Te bendizemos pelos muitos benefícios que Tens destinado à nossa vida. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, dá-nos o discernimento, a orientação e iluminação do Teu Espírito para a compreensão, a recepção da Tua Palavra, Senhor, a internalização da Tua Palavra, para que possamos viver, Senhor, melhor na Tua presença, te servirmos melhor. Nós oramos agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agradecemos também a nossa irmã Rose Leila Rangel Lucas, está participando conosco, tá? Rose Nicolau, nossa filhota Renata Amorim. Muito obrigado pela participação. Débora Souza de Freitas, muito obrigado pela participação, viu, Débora? Deus abençoe a sua vida. Nós louvamos a Deus pela vida preciosa de cada irmão que participa conosco nesta oportunidade. Nós estaremos lendo agora, irmãos, um texto para a nossa reflexão de hoje. Ele está registrado no capítulo 66, livro do profeta Isaías, página 653. Isaías 66, versículo 2. Apenas o versículo 2. E ele diz assim: porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. O aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Então, esse é o texto para a nossa reflexão de hoje. Deus nos abençoe através desta palavra, dirigindo a nossa mente, o nosso coração e nos alimentando da sua palavra nesta noite. Irmãos, Deus é o Criador, como diz ali o texto que nós lemos. Ele criou todas as coisas, através dele todas as coisas surgiram, todas as coisas vieram a existir. E esse mesmo Deus que criou todas as coisas, criou o homem para a sua própria glória, para que o homem pudesse, através da sua imagem e semelhança, glorificar o seu nome em tudo aquilo que ele fizer. Então, esse texto fala desse homem que Deus criou, de todas as coisas que Deus criou, mas principalmente esse homem que Deus criou. E nós vamos falar hoje, dentro desse texto de Isaías 66, 2, sobre o olhar de Deus. Vamos observar aqui para quem se dirige o olhar de Deus. E como é que esse olhar de Deus se dirige para o homem, tá? Então nós temos aqui 3 lições nesse texto para nossa reflexão. Eles são extremamente importantes para o nosso viver, para que possamos ser achados por Deus, fazendo a sua vontade, vivendo no centro da sua vontade.
Portanto, nós temos 3 lições. A primeira delas é que o olhar de Deus se dirige para o homem que ele criou. Tá? Diz o texto aí, a primeira parte do versículo 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. Ou seja, Deus tem o seu olhar dirigido ao homem que ele criou. Tá? Então, Deus nunca deixou de olhar para esse homem que ele criou. O próprio Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus 9,36, mostra isso. Diz aqui: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. O olhar de Deus, irmãos, é esse olhar sempre compassivo. Esse é o olhar que Deus dirige ao homem, esse olhar de amor, esse olhar que olha o homem, vê as suas necessidades, vê aquilo que o homem precisa, vê o homem em todos os âmbitos e todas as áreas da sua vida, áreas que nem ele, esse homem mesmo, conhece, fatos que envolvem a nossa vida que nem mesmo nós conhecemos. É para esse homem que Deus dirige o seu olhar, esse homem que ele criou. Uma outra questão importante, uma segunda lição que nós temos nesse texto, irmãos, é que o olhar de Deus se dirige para o homem que tem o coração quebrantado. Observe o texto, agora a segunda parte do versículo 2, diz assim: é o aflito e abatido de espírito. Então, qual é o homem para o qual Deus olha? O homem para o qual Deus olha é este, o aflito e abatido de espírito. No texto lá do segundo livro das Crônicas, 16:9a, está escrito assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ou seja, Deus olha para aqueles que têm o coração quebrantado, para aqueles cujo coração é totalmente dele, ou seja, cujo coração está entregue nas suas mãos, cujo coração se quebranta diante do Senhor. Portanto, é para esse homem com o coração quebrantado que Deus dirige o seu olhar. Portanto, Deus não olha para aqueles que o rejeitam, para aqueles que viram as costas para ele. No Novo Testamento, um texto bíblico, a palavra do Senhor diz que os sãos não precisam de médicos, e sim os pecadores. Portanto, irmãos, o homem para quem Deus olha é o aflito e abatido de coração, como diz o Salmo 51, que tem o coração compungido e contrito. Esse é o homem a quem Deus dirige o seu olhar, a quem Deus se compadece, a quem Deus busca, a quem Deus tem prazer em olhar, em ajudar, em tomar pelas mãos, em guiar os seus passos, em conduzir sua vida. Portanto, essa é a segunda lição que aprendemos nesse versículo. Uma outra lição que aprendemos nesse texto, a última lição dessa reflexão de hoje, nesse exercício devocional de hoje, é que o olhar de Deus se dirige para o homem que estremece diante da sua palavra. Interessante esse texto, né? Qual é o homem ou para quem Deus dirige o seu olhar? Para aquele que treme da minha palavra, diz aqui o texto, né? O aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. A palavra de Deus, irmãos, é a nossa
regra de fé e prática. A palavra de Deus deve tocar no coração e fazer o nosso coração estremecer, porque é através da palavra de Deus que nós conhecemos a grandeza de Deus. É através da palavra de Deus que nós conhecemos os seus atributos. É através da palavra de Deus que nós conhecemos aquilo que Deus requer de nós, de cada um de nós. Portanto, irmãos, a palavra de Deus, ela deve nos fazer estremecer, ela deve nos fazer tremer, porque a palavra de Deus é esta palavra que, dirigida ao nosso coração, nos quebranta, move o nosso coração ao arrependimento, move o nosso coração para render-se aos pés do Senhor, move o nosso coração para adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificar o seu nome. Portanto, esse é o homem para o qual Deus olha. Portanto, irmãos, 3 lições importantes nós temos nesse texto. O olhar de Deus se dirige para o homem que ele criou. Deus tem prazer no homem que ele criou. E para este homem dirige o seu olhar. Para quem mais Deus dirige o seu olhar? O olhar de Deus se dirige para o homem que tem o coração quebrantado, como diz aqui o Senhor, o aflito e abatido de espírito. E por último, o olhar de Deus se dirige para o homem que estremece diante da sua palavra e que treme da minha palavra, pelas razões que já citamos aqui. Portanto, irmãos, aproveitemos esse momento para buscarmos estas orientações do texto, nos deleitarmos nesta questão tão fundamental da palavra de Deus, o fato de nós sabermos que Deus se preocupa conosco, comigo e com você, e que tem o seu olhar dirigido. Lembrando mais uma vez o texto do 2º livro das Crônicas 16:9a, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. É a esse Deus que fez todas as coisas, que criou o homem à sua imagem e semelhança. É a esse Deus que devemos dar o nosso coração, que devemos entregar a nossa vida, que devemos olhar com o olhar de adorador, aquele que exalta, aquele que exulta, aquele que glorifica, aquele que louva. Portanto, é esse homem que Deus se compraz, é nesse homem que Deus se compraz, que reconhece os benefícios dele recebido, especialmente a salvação em Cristo Jesus, o maior benefício recebido do Senhor nesta vida. Portanto, irmãos, Deus abençoe a sua vida, abençoe a todos os que estão participando conosco nesta oportunidade, abençoe a todos os irmãos que estão compartilhando esta live conosco na devocional de hoje. Que Deus os abençoe abundantemente. Amém. Irmãos, nós queremos mais uma vez agradecer aos irmãos que estão participando conosco na noite de hoje. Queremos, nesta noite agora, vamos orar, fazer a nossa oração final. Queremos agradecer a Deus pela bênção de mais esse dia e queremos agradecer a Deus hoje especialmente pelo dia do presbítero. Queremos, então, agradecer pela vida dos nossos presbíteros, de todos os presbíteros, mas particularmente dos presbíteros da nossa comunidade, da nossa igreja. Nós temos aqui no nosso conselho o presbítero Adelmir, presbítero Carlos Emerick, presbítero Jadir Soares Graça, presbítero Rogério Felício de Araújo, que compõe o nosso conselho, a quem nós parabenizamos nesta oportunidade.
Temos também em disponibilidade o presbítero Benedito Soares Graça, presbítero Flávio Célio Cardoso, presbítero Diego Cardoso e o presbítero emérito, presbítero Carmelino Henrique Loubach, a quem nós parabenizamos e a quem nós desejamos efusivas bênçãos de Deus sobre todos os presbíteros da nossa igreja, aos que estão em atividade e aos que estão em disponibilidade, e ao nosso presbítero emérito, presbítero Carmelino. Deus esteja abençoando neste dia a todos vocês, que vocês sejam rica e abundantemente abençoados, juntamente com suas famílias. Deus os abençoe abundantemente. Também, irmãos, nós vamos continuar orando pelas nossas igrejas do presbitério, nossos presbíteros, nossos pastores. Nós estaremos lembrando dos nossos enfermos, dos segmentos da nossa igreja, da nossa nação, do Diego Cardoso, pelo dia de hoje, o dia do presbítero, e também pela Jaqueline, que aguarda a chegada da Luísa. Nós estaremos, então, orando também por eles, pela segurança dos nossos bairros, retorno aos nossos trabalhos presenciais amanhã, lembrando que os irmãos devem seguir as orientações da cartinha que foi distribuída aí para os membros da igreja. Acredito que todos devem ter recebido. Então, sigam as orientações da cartinha que nós temos distribuído aí para os nossos irmãos, para a nossa participação amanhã no culto da noite. Nós ainda vamos falar mais alguma coisa no culto amanhã, pela manhã. Nós queremos também lembrar do Hermir Cardoso, ainda no CTI, mas respondendo melhor aos medicamentos, a Janete Nunes, minha irmã, a Josué e a Lu, que são meus cunhados, meu cunhado e a esposa dele, e também a Marilene, que é prima da Jacira, em recuperação de uma cirurgia no rosto. Deus esteja abençoando esses irmãos que foram mencionados aqui. Deus os abençoe abundantemente. Orar. Senhor, louvamos o teu nome, te bendizemos, muito agradecidos, ó Pai, pelo dia de hoje, pela vida dos nossos presbíteros que foram mencionados aqui, cada um deles. Toma-os em tuas mãos, abençoa todos os presbíteros do nosso presbitério, Senhor, as nossas igrejas e pastores, todos os segmentos da nossa igreja, a nossa nação. Senhor, tem misericórdia da nossa nação, nosso país vivendo esse drama, Senhor, essa pandemia. Tu podes fazer cessar essa pandemia, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Não há nada impossível para ti, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação. Ó Deus, tu podes dar um basta, Senhor, nesta situação pandêmica que nós vivemos. Tem misericórdia, Senhor, das nossas autoridades, dos profissionais de saúde, Senhor, de todos aqueles que estão investidos de autoridade, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia também daqueles que estão enfermos, foram aqui mencionados, ó Deus. Misericórdia de cada um deles, tomando-os em tuas mãos, abençoando-os rica e abundantemente, Senhor, para que sejam recuperados, ó Deus, para que sejam restabelecidos completamente e possam estar de volta às suas atividades normais. Abençoa, Senhor, também todos aqueles que participam conosco nesta oportunidade, aqueles que são nossos familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, irmãos de outras comunidades cristãs. Muito obrigado, Senhor, por estas vidas. Abençoa cada uma delas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estaremos agora ouvindo o nosso pós-lúdio, né? Encerrando então assim a nossa participação hoje, tá?
Então vamos ter o nosso pós-lúdio agora, antes das palavras finais aí da nossa devocional de hoje. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja alimento. Irmãos amados, nós estamos então terminando o nosso trabalho de hoje. Muito obrigado. Deus abençoe a vocês, a Débora que está conosco, participando, todos os nossos amados e diletos irmãos da igreja aqui de Jardim Jerusalém e irmãos de outras comunidades como a Débora, a Leila. Muito obrigado
Deus esteja abençoando rica e abundantemente a todos vocês. Amanhã, se Deus assim nos permitir, temos o nosso trabalho pela manhã, às 9 horas, e a expectativa aí para o nosso retorno no período da noite, às 19h30, retornando às nossas atividades presenciais, só à noite. Nós teremos trabalho de manhã aqui na live, tá? A nossa live pela manhã e o trabalho presencial à noite. Lembrando aí de seguir as orientações da cartinha que está circulando. Se não receberam em casa, está no Zap o documento. Olhem, leiam, sigam aí, à risca aquilo que está sendo orientado pelo nosso conselho, que também reflete as orientações dos especialistas da saúde, da Organização Mundial de Saúde, governo estadual, o governo municipal. Nós estamos, então, dentro daquilo que estabelece os órgãos de saúde nos vários níveis de governo. Então, para a segurança nossa e por amor ao povo de Deus, o nosso próximo, como está no documento, nós seguramente vamos fazer tudo o que está sendo previsto para o bem-estar do povo de Deus e para a glória de Deus. Queremos voltar à nossa igreja e cultuá-lo juntamente com o seu povo. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a todos que estiveram conosco, dê uma noite muito abençoada de sono. Deus os abençoe abundantemente. Amém. E muito obrigado pela participação de hoje. Amém.